Imagina uma serpente tão fina e discreta que muitos a confundem com uma minhoca. Assim é a Merotiflops brongesmianus, uma espécie de serpente sul-americana que a gente conhece com o nome de cobra cega, que é uma serpente de hábitos subterrâneos e que passa quase desapercebida. E apesar de pouco conhecida, essa cobrinha ela tem características e comportamentos fascinantes e nos mostra como a vida embaixo da terra pode gerar adaptações incríveis. Então, se você tem interesse nesse assunto, já vai deixando aqui o seu like da confiança, já vai se inscrevendo no canal se você não está inscrito, porque está começando mais um Papo de Cobra. A Merotiflops brongesmianus pertence à família Typhlopidae, o grupo das chamadas cobras cegas. Serpentes que são fossoriais, ou seja, que cavam o solo, que vivem no subsolo, com o corpo cilíndrico, alongado e de um diâmetro quase uniforme, lembrando muito o aspecto de uma minhoca. Os adultos medem cerca de 30 centímetros. O que é um animal bem pequeno se a gente compara em relação às outras espécies de serpente, né? A pele é coberta por pequenas escamas muito lisas e brilhantes, dispostas em torno do corpo em aproximadamente 20 fileiras de escamas. A coloração dela varia normalmente do marrom até o amarelado na parte de cima do corpo, com o ventre normalmente mais esbranquiçado, mais branquinho, mais creme. Algumas ainda apresentam algum padrão de listras ou até manchas no corpo, mas nada tão marcante assim. A cabeça dessa cobra cega ela não é muito destacada do corpo, ou seja, não é muito fácil você distinguir aonde termina a cabeça, aonde começa o corpo, até porque não tem pescoço, né? E a cabeça termina num focinho bem arredondado, o que ajuda muito ela a cavar a terra. Os olhos são extremamente reduzidos, lembra só dois pontinhos assim bem discretos. E obviamente são incapazes de formar alguma imagem nítida, ela só tem a sensação mesmo do claro e escuro. Ou seja, na prática, essa serpente é quase cega. Ela percebe mais as sombras, a luminosidade, muito mais do que os detalhes. Ou seja, como a visão não é muito boa, ela depende muito do olfato e do tato para se locomover debaixo da terra. Então, frequentemente ela coloca a língua para fora, aquela sua língua bífida, língua bifurcada. Então ela pode farejar com a língua quimicamente o ambiente em que ela se encontra. E elas também possuem órgãos táteis na cabeça que ajudam a sentir os obstáculos que estão ao redor. A cauda é extremamente curta e termina num espinho, que obviamente não é venenoso, né? Daí vem um dos nomes populares que ela também tem, cobra cega de espinho. Esse espinho, que como eu falei não tem nenhuma relação com veneno, até porque o bicho é totalmente inofensivo, ele tem uma função muito importante. Esse espinho ele serve de apoio para cavar e também pode ser usado na sua defesa. Falo disso daqui a pouquinho. Essa espécie ela ocorre em boa parte da América do Sul, e inclusive, obviamente, no Brasil, né? Desde a Amazônia até o sul do Brasil, e também nas ilhas do Caribe e de Trinidad. O seu habitat típico inclui desde as florestas tropicais até as savanas. No Brasil, por exemplo, ela habita trechos da Mata Atlântica e também habita o Cerrado. Em geral, ela prefere os solos úmidos e macios. Obviamente que facilita que ela possa escavar, né? Ela costuma ser muito encontrada debaixo de troncos caídos, pedras, folhas secas ou até embaixo de detritos no solo da floresta. Ou seja, ela vive em qualquer lugar abrigado, rico em matéria orgânica e também onde haja colônia de insetos. Já entendeu por quê, né? E às vezes ela pode ser encontrada também dentro de cupinzeiros e de formigueiros. Ou seja, um ambiente que para ela fornece tanto abrigo como alimento. A Merotiflops é ovípara, ou seja, ela se reproduz por meio de ovos. A fêmea deposita uma pequena quantidade de ovos no solo
e logo logo saem os filhotes completamente independentes e semelhantes aos adultos. São, na verdade, adultos em miniatura. Como ela vive a maior parte do tempo escondida, muita coisa sobre o comportamento dessa espécie ainda é desconhecido por nós. No entanto, pesquisadores que já trabalharam com esse grupo já descobriram algumas coisas bem básicas. A sua alimentação, por exemplo, é extremamente especializada. Ela se alimenta de cupins e de formigas, incluindo aí os ovos desses animais, as larvas e até a pupa desses insetos. Análises de conteúdo estomacal mostraram que uma floresta do Brasil Central, praticamente toda a dieta era composta por formiga, e formigas em diferentes fases de vida, tanto adultos quanto larvas. Ou seja, o que a gente pode dizer é que essa cobra cega é uma predadora de insetos sociais. Ela invade os formigueiros e literalmente devora tudo, devora toda a cria das formigas, engolindo rapidamente as larvas antes que as formigas operárias possam defender. Já foram feitos estudos que indicam que a cobra cega consegue engolir dezenas de formigas em pouquíssimos minutos, praticamente aspirando essas formigas bebês extremamente rápido. Tem trabalhos que dizem que ela consegue engolir mais de 100 formigas por minuto. Olha, gente, olha como é que é rápido. E por que isso? Porque ela tem uma mandíbula que raspa as presas para dentro da boca com extrema rapidez. Não é incomum que uma única cobra cega consuma também centenas de larvas de uma só vez. Basta lhe encontrar um ninho de formiga ou um ninho de cupim que seja muito abundante. Aí, ó, ela faz a festa. Ou seja, a cobra cega faz um bom benefício para a gente. Olha que incrível. No que ela se farta de cupim e de formiga, ela ajuda a controlar essas pragas no solo de maneira extremamente natural. Olha como é que isso é importante nas plantações. E tem gente ainda porque vê o animal, mata porque é só uma cobra. E ela está ajudando enormemente as plantações para serem livres de formigas e de cupins. Né? Elas têm um papel extremamente importante. Em relação ao tempo que ela fica de atividade, é mais difícil da gente poder observar, né? Afinal, como eu falei, ela passa a maior parte do tempo debaixo da terra. Então é difícil a gente ter essa noção, esse controle, qual é a atividade dela, se ela é muito ativa ou pouco ativa. Mas provavelmente ela não segue aquele padrão de dia, noite, claro e escuro, como as outras serpentes. Até porque, né, como ela está debaixo da terra, difícil calcular ali quando é dia, quando é noite. Agora, o que é interessante é que estudos já perceberam que a gente encontra mais as cobras cegas saindo do solo à noite ou então depois de chuvas muito fortes. E aí é fácil entender por quê, né? O subsolo está alagado e aí os animais acabam saindo ali para fugir dessa água quando tem uma chuva muito forte. Isso acontece com coral verdadeira também. A gente já falou aqui no canal, tem vários vídeos aqui sobre coral verdadeira e a gente já comentou isso aqui. Animais que têm hábito fossorial têm essa característica. Quando chove muito, ela acaba indo para a superfície. Então, fora essas ocasiões de noite ou quando chove muito forte, é difícil a gente encontrar esse animal na natureza durante o dia. Primeiro porque ela evita o sol e também evita o ar seco. Então ela prefere permanecer no lugar onde é mais escuro e tem umidade mais constante. Ela é uma serpente, mas gente, ela é totalmente inofensiva, como a maior parte das serpentes que a gente conhece, né? O seu corpo é tão pequeno, a sua boca é ridiculamente pequena, que não dá nem para morder, né? Na verdade, a mandíbula desse animal não tem nem dente, sabia? Ele só tem dente na maxila, na parte de cima da boca. Na parte de baixo nem tem dente. É só uma parte áspera que ajuda a raspar essas formigas para dentro da boca. Então, como eu falei, ela não tem presa inoculadora de veneno, o bicho inofensivo, mas ela conta com uma excelente tática de defesa para não ser perturbada. Quando ela é exposta, por exemplo, quando alguém está mexendo no solo, está cavando o solo e acaba encontrando ela, expõe ela sem querer, a reação imediata da cobra cega é tentar cavar de novo e tentar se esconder. Então ela vai tentar fugir rapidamente. E aí, se ela conseguir se enterrar de novo, às vezes você nunca mais se encontra. Se ela for capturada nas mãos, a tendência é que ela fique se retorcendo.
e fica se debatendo assim para tentar escapar da pessoa que está pegando o animal. Outra coisa que ela pode fazer quando ela é capturada é também defecar na mão da pessoa. E ela libera essas fezes com um cheiro muito ruim. E por que isso? Porque perto da cloaca ela tem umas glândulas de odor. Então quando ela secreta as fezes, lança um cheiro muito ruim e aí a tendência é do predador soltar esse animal. Ah, e além disso, lembra aquele espinho que eu falei que ela tem na ponta da cauda? Se ela é capturada por algum animal, ela usa esse espinho para se defender. Então ela vai dando espetadas com a cauda no animal até que ele consiga largar ela. E aí ela consegue fugir. Mas falando nesse espinho, deixa eu reforçar uma coisa para vocês, que sempre tem algum comentário falando sobre isso. Esse espinho, primeiro, como eu falei, ele não é venenoso. E ele nem é afiado a ponto de machucar a gente. É como se fosse a ponta de um palito, nada que machuque a gente. Mas, obviamente, para um predador pequeno, acaba machucando, acaba incomodando e ela acaba soltando a cobra cega e ela consegue fugir. Então a ideia é sempre ter uma defesa, o espinho ser uma arma de defesa. E o curioso, né? Essa é a única defesa que ela tem. Normalmente ela nem morde para se defender. Até porque não ia conseguir, né? A boca do tamanho que é pequenininha, não tem nem como morder. Alguns indivíduos, quando são capturados e estão muito estressados, eles podem ficar abrindo a boca de uma forma meio ameaçadora e soltar até uns gritinhos. É um guinchinho bem agudo, mas é bem raro de acontecer. Mas tem registro disso em literatura. E quem são os predadores naturais desse tipo de serpente? Normalmente aves ou até outras serpentes maiores. Elas não têm vida social, elas têm uma vida extremamente solitária. Ela não forma grupos, não vive em bandos. Cada cobra cega explora o ambiente sozinha, caçando e vivendo sozinha. Agora, estudos com outras espécies de cobra cega, que não a Merotíflops, indicam que ocasionalmente elas podem se encontrar em grupo. Não para que haja uma interação social entre elas, mas porque elas podem ter sido atraídas por um lugar ótimo, por um bom formigueiro, por exemplo, que tem muita comida e tem muito abrigo. Então, outras espécies de cobra cega, estudos já encontraram mais de 20 indivíduos juntos dentro do mesmo formigueiro. Mas a Merotíflops é diferente, normalmente ela vive sozinha e só quando encontra um parceiro para se acasalar é que elas temporariamente estão em dupla. Antes de eu continuar falando da Merotíflops, eu queria lembrar vocês que eu acabei de lançar um livro sobre acidentes ofídicos, né? Apesar da Merotíflops não causar nenhum tipo de acidente ofídico, tem várias serpentes que causam muitos acidentes ofídicos no Brasil, são mais de 30 mil por ano. Então, se você quer aprender um pouco a identificar um acidente ofídico, reconhecer um acidente ofídico, e aí eu estou basicamente falando para quem é estudante de medicina, de biomedicina, medicina veterinária, até biologia. Então, se você tem interesse em aprender a identificar, às vezes por causa da tua profissão, eu estou lançando um e-book sobre acidentes ofídicos. Na descrição desse vídeo você pode encontrar aqui o link para você acessar esse e-book, beleza? Continuando a falar das cobras cegas, queria falar um pouco sobre esse nome, né? Cobra cega. Realmente, cobra cega é o nome mais comum e o cega está mais ou menos explicado, né? Pela baixa capacidade de visão que esse animal tem. Mas alguns lugares chamam ela de cobra da terra, por ela estar enterrada, obviamente. Em algumas outras regiões estão até nome mais específico, como cobra cega marrom, cobra cega de espinho, por causa do espinho na ponta da cauda, cobra cega de duas cabeças, né? E já estão misturando, parece que a cauda é parecida com a cabeça, e o pessoal chama cobra cega de duas cabeças. Não confundir, gente, que a gente tem cobra cega que é anfíbio, né? São as gimnofionas, já falou aqui no canal, e a cobra de duas cabeças que é um anfisbenídeo, que nem é cobra, né? Que são um grupo de répteis que não são serpentes. Já falou delas aqui também. Mas o que é mais comum é confundir esse animal realmente com minhoca. Afinal, ambas vivem no solo, ambas são cilíndricas, pequenas e brilhantes. Mas basta você olhar com cuidado de perto que você percebe a diferença. Minhocas são animais segmentados em anéis, enquanto a cobra cega tem o corpo totalmente liso, não forma anéis. E a cobra cega tem escama, coisa que a minhoca não tem. Além do que, obviamente, a cobra é um vertebrado, enquanto a minhoca é um invertebrado. Tá claro isso.
Então fica atento. Se você encontrar no seu jardim uma minhoca meio diferente, com escama, com língua bífida, que parece até uma minhoca meio rosada, mas que não tem anéis, você não está encontrando uma minhoca, você está encontrando uma cobra cega. Não é comum acontecer não, mas vai que, né? Então hoje ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta com um outro vídeo falando de alguma coisa curiosa sobre as serpentes. Ah, e lembra de se inscrever com a gente lá no Instagram, a gente está lá também falando muita coisa legal. A gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço, até a próxima.